a gente começou falando aqui, né, sobre a questão do telhado e madeira e tal. Eu vejo que o mercado também tem pendido muito para esse lado de madeira também, né? Antigamente eu nem falava muito, não ouvia falar pelo menos sobre o wood frame. E recentemente eu tenho, acho que até porque o steel deu uma subida, né? E o pessoal começou a buscar o wood frame. E eu tenho visto também, que nem, por exemplo, o pessoal trocar estruturas, né? Que nem aço pesado por estruturas em madeiras, né? Madeira laminada colada, né? Cada um tem um termo que utiliza. Como que vocês veem assim essas novas tecnologias no mercado, assim? Então, o wood, na minha opinião, na nossa região aqui, eu não acho que seja tão viável. Até pela questão tempo e umidade. Então, por exemplo, aqui em Sorocaba nós temos, às vezes, 3, 4 condições climáticas no mesmo dia. Você sai de casa estando sol, à tarde chove e à noite despenca a temperatura. Então, assim, essa variação para um wood frame, ela pode ser muito perigosa. Então, por exemplo, ela vai trabalhar muito, ela vai expandir, ela vai retrair. Isso acaba prejudicando um pouquinho a estrutura. Então, na minha opinião, por exemplo, quando você trabalha com locais que você tem uma estabilidade de clima um pouco melhor, uma condição climática razoável, eu acho que ela atende melhor. Por exemplo, eu já fiz reformas em wood frame, porque tinha empresas em Sorocaba, tipo 8 anos atrás, que executavam um simples vazamento que minou a água. Aquela água ali, ela estragou o tratamento que tinha na madeira e pegou cupim. Então, assim, se você compra de um fornecedor bom, com tratamento específico, que é o que usam fora do país, ele é viável. O pessoal tem usado até pinos, pra você ter uma ideia. Ele é Muito. Ele tem que ser pinos de reflorestamento autoclavado, né? e autoclavado, né? Um Então. tratamento de autoclave e cupinicida, Mas o né? pessoal tem usado bastante opções também do mercado. Eu vejo que, por exemplo, a questão da madeira. Eu acho que ela, no quesito do metal pesado, hoje eu tenho feito projetos com madeira laminada colada, que é uma Sim. tecnologia que ela tem um tratamento, ela já vem acabada e muitas vezes a pessoa prefere a aparência da madeira do que do aço, mas depende do cliente, Sim. né? E hoje tá um pouco mais barato do que o aço pesado. Então, assim, e tem algumas empresas, grandes empresas, construtoras, que estão oferecendo igual o aço pesado, pré-moldado também, montado, né? Então, assim, é uma questão só pra gente conversar mesmo. Sim. Disso, que se... então, você acha que pro mercado não é tão interessante a parte do wood frame Não, nesse sentido, assim, só por causa da temperatura, essa questão da... eu acho ele um mercado interessante. O problema é o jeitinho brasileiro. De tentar, tipo, não vamos usar aquele produto, vamos usar esse aqui um pouquinho mais barato, acho que vai dar certo. Porque se ela for realmente na especificação correta, ela vai funcionar. O problema é que nós não temos ainda um fornecimento correto. Eu falei errado, tá usando eucalipto, tá, em vez do pinus. Estão usando pinus. bastante eucalipto também. Sim. Eucalipto tá sendo usado até para telhado hoje em dia, né? Sim. Existia um preconceito e tal, o pessoal tá usando bastante. Quando eu vim da época da madeireira, nós trabalhávamos na época com a peroba do norte, que era aquela peroba que tinha cheiro, que ninguém gostava do cheiro, mas era uma qualidade boa. Dali nós viemos, já o mercado migrou para o cambará. E cada região tem um tipo de madeira específica que usa. Do cambará ele foi para o eucalipto. Quando você pega um eucalipto, o cerno, que fala que é o centro da tora, ele é avermelhado, ele é uma madeira muito dura. E ele não pega cupim, né? Não, porque o cambará ele é muito tem rígido. cupim, né? Tem. Ele já vem na própria madeira, ele é umas brocas que fala que é como se fosse um bichinho. Ele já vem furado. Então é uma característica da madeira, entendeu? Mas o problema é que assim, nós não temos uma quantia, de certa forma, para uma velocidade do mercado de uma madeira específica que você consiga industrializar ela. Então você não tem, mesmo no sul, você pegar uma serraria de pinos ou uma de eucalipto, se você criar uma demanda para um produto que tem que ser autoclavado, ele tem todo um tratamento que determina um prazo e um tempo de seca, tudo, o mercado não vai conseguir. Não vai. Aí você vai começar a soltar no mercado, né? Um produto que ainda não estava pronto para ele. Entendi. É isso que acaba sendo a limitação. O processo. Exatamente. Então, isso que acaba sendo uma das desvantagens do wood frame. Mas, por exemplo, nós temos casas em Sorocaba sendo executadas em wood frame. Desde que bem montada, como também no steel, elas vão tranquilo. Mas, assim, tem que ter toda uma configuração fora do isso. Brasil é mais utilizado o wood frame, né? Sim, porque o custo para eles é menor, muito baixo, né? Sim.
em relação ao aço, vamos dizer, né? Uhum. Então, para eles lá, e assim, o wood, o que limita também, você não tem muito profissional pro wood como você tem, e você forma no steel. Então, no wood, você vê você vê grandes casas fazendo, normalmente é o pessoal que trabalhou fora. Ah, eu trabalhei 10 anos nos Estados Unidos, então lá ele só trabalhou com isso. Quando ele vem para cá, pelo sistema de medida, o steel para ele é tranquilo. Porque são métodos de medida muito semelhantes usados. Paginação, as coisas. Agora, para você formar hoje um montador para wood, é muito difícil. É muito difícil, né? Entendi. Legal. Então você teve essa experiência também com já, porque assim, eu já trabalhei com um pessoal que veio de fora, que era especialista em wood. Então, por exemplo, você solta o pessoal no wood, nossa, para eles ali é maravilha. E no steel você molda eles muito fácil. Entendi. Mas o wood você tem essa limitação do próprio material. Eu falo, igual eu falei, como eu venho da época das madeireiras, então a gente acompanha o processo desde quando era serrado as madeiras. Rondônia, Acre, Pará. Caramba. Então, assim, são madeiras de lei, cada região vai usar um tipo de madeira, tipos de forro. Então, exemplo, quando você parte, às vezes, para um pinos, eu que era acostumado com uma madeira de lei, de certa forma a gente tem um certo preconceito, entendeu? Sim, eu concordo. Tem que ser um tratamento... Quando a gente desmonta aqueles telhados antigos com uma reforma, você acha você aquilo ali, que você tem que guardar ou reutilizar de qualquer maneira. Eu fui pro litoral no feriado e fui esse final de semana de novo. Até terei uma foto, terei no celular da minha esposa um madeiramento que o pessoal tá montando, um vão livre de 18 metros na madeira, tudo com tora, estilo a Fazenda Ipanema ali. Caramba. Porque assim, é tão bonito de ver e é tão raro que eu até parei para tirar foto. Porque assim, são trabalhos muito específicos. Que assim, ali tem... Mas artesanal, bem artesanal. Né? Eu cheguei a ver o pessoal montar, um exemplo, uma treliça de madeira. Hoje você não vê um pessoal fazendo isso. Antigamente era comum. Hoje você não tem um profissional desse. Você não tem mais telhadista, né? Não tem. Um exemplo, nós tínhamos na loja antigamente uma lista com 50 carpinteiros. Caramba. Você pegava, por exemplo, você tinha 10 ali, que eram caras que eram respeitados na região inteira. Eu lembro. Hoje desses 10, você não tem 2 vivos. Entende? Então, se você tem um pessoal novo que vem muito bem, tem. Mas não tem aquele conhecimento de antigamente. Então, e assim, você não tem onde buscar esse conhecimento. Aonde eu vou fazer um curso... o de frame ainda tem, mas onde eu vou fazer um curso de carpintaria? Não tem. Não tem. É prática, entendeu? E qualquer lugar fora do Brasil é básico, é negócio básico pra Exatamente, assim. porque a utilização para eles lá é comum. Quem vai daqui para fora, normalmente vai se submeter a um serviço mais pesado. Sim. Que é o que um americano não vai querer fazer, ele vai repassar para alguém fazer o trabalho do sol, vamos dizer assim, né? Então acaba que tendo mais espaço aqui para nós não temos, né?